Boa noite para vocês. Deixa eu aqui. Boa noite. Vamos lá. Na última semana a gente não se encontrou, mas eu subi aula na plataforma para vocês, mandei o conteúdo. E hoje nós vamos começar de onde nós paramos na última aula. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre ortografia mesmo, sobre morfologia, que é a parte do estudo da língua que trata cada particularzinha da frase. Cada pedacinho da frase tem um nome. Isso que a gente deu uma revisada na última aula. Hoje a gente vai começar falando sobre. Deixa eu subir esse slide aqui. Né? Ortografia. Eita, meu computador tá travando um pouquinho aqui, peraí. Foi? Foi. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ortografia. O que é a ortografia? Ortografia é o estudo da escrita correta. O que é essa escrita correta? É aquela forma padrão de escrever que a gente aprende na escola, que a gente passa a vida inteira estudando. Então, a ortografia ela trata das letras do alfabeto, da acentuação e da divisão nas palavras. Vou deixar esse fragmentozinho de texto um pouquinho para vocês observarem, tentarem dar uma lidinha nesse fragmentozinho aí. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês duas, né, que a gente está fazendo uma aula particular aqui por enquanto, para ver se vocês conseguem observar, se vocês conseguem entender um pouquinho do que está falando esse fragmento de texto. Oi. Vamos lá, vocês conseguiram entender um pouquinho do que está escrito aí? Algumas palavras vocês entendem, outras não. Sim, algumas palavras dá para entender, outras já não. E lendo a frase toda dá para ter um complemento, né? Do que se Sim, trata. exatamente. Eu vou contextualizar vocês para que fique mais nítido. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Carta de Peruba de Caminho. Essa carta é o primeiro documento que a gente tem escrito sobre as Índias, sobre o Brasil. Então, Pero Vaz de Caminha era um cara que veio com os portugueses no descobrimento das Índias e ele ficou muito chocado com tudo que eles viram aqui quando eles chegaram aqui no Brasil. Porque eles viam as Índias formosas, nuas, com os seios de fora. Eles achavam tudo muito artístico, digamos assim.
Então, ele decidiu documentar tudo que eles viam, como que foi todo esse processo deles. Esse fragmento que eu coloquei aqui para vocês é o fragmento que fala sobre a troca que os portugueses fizeram com os índios, porque falam que eles mostravam as coisas para os índios e os índios ficavam interessados e eles sempre induzindo uma troca de alguma coisa. Vou tentar traduzir o texto para que fique mais fácil. Fala assim: o capitão, quando eles viram, estava sentado em uma cadeira em uma alcatifa com os pés por estrada e estava bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço. Um deles pôs os olhos no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como quem nos dizia que havia terra e ouro. Também viu um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra, e então para o castiçal, como que havia também prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo e aqui o capitão traz. Tomaram logo a mão e acenaram para a terra como que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro e nos fizeram dele menção. Mostraram-lhe uma galinha, quase haviam medo dela e não lhe queriam pôr a mão e depois a tomar como espantados. Fala sobre essa troca entre os portugueses e os índios, onde basicamente os portugueses falavam para os índios: ei, tá vendo isso daqui no meu pescoço, esse cordãozinho brilhando? Eu deixo você ver, eu deixo você tocar, só se eu puder pisar na sua terra. Até porque eles não sabiam qual língua eles falavam, se eles iam conseguir ter uma comunicação precisa. Algumas palavras desse texto, lembra que lá na primeira aula a gente falou sobre as variações linguísticas, e eu expliquei para vocês que ao longo do tempo a nossa linguagem também vai variando, e algumas palavras vão perdendo um pouco da sua escrita ou vão modificando ao longo do tempo. Nesse fragmento mostra basicamente isso. A primeira palavra que chama atenção quando a gente olha e observa esse texto é capitã. Hoje a gente sabe que o AOTIL é um índice de nasalização na língua portuguesa. Atualmente, segundo a ortografia, segundo a gramática, o símbolozinho do til é um índice de nasalização. Naquela época, como não tinha uma grafia, não tinha uma gramática fechadinha, segmentada, para que eles escrevessem da forma correta, eles lançavam mão daquilo que eles tinham mais próximo, o som. Então, quando a gente fala capitão e quando a gente fala capitão, tampando o nariz, sai o mesmo som. Então, antigamente, na época do fragmento desse texto, o AOTIL era o AAM. Outra palavra que a gente tem aí, que a gente pode observar que teve uma mudança na grafia. Uma. Quando a gente fala uma, olha como que o U sai nasalado. Uma. O som é muito parecido. A gente tem aí também com, bem vestido com, aqui, ó. Mesma coisa, as palavras terminadas em M, geralmente são palavras que têm o seu final nasalado. Então, quando a gente fala com, tampando o nariz, e com, do jeito que está escrito no texto, é o mesmo som. Então, esse fragmento de texto eu trouxe para vocês, para que vocês observassem como que a nossa grafia mudou ao longo do tempo e como a maneira que a gente tem hoje de trabalhar é um pouco diferente da maneira que a gente tinha de trabalhar a linguagem antigamente. Eles não tinham a mesma comunicação, mas foi um documento muito importante para a gente saber o posicionamento dos portugueses perante os índios, mas também mostra como a evolução do tempo foi totalmente importante para que hoje a gente tivesse uma escrita mais clara, mais precisa. Por isso que a gente está falando sobre ortografia hoje. Porque a gente entende que a nossa língua é uma língua viva. Lembra que eu falei lá na primeira aula? A nossa língua ela não só é uma língua viva, como ela sofre modificações ao longo do tempo, dependendo da sociedade onde ela está inserida, dependendo do contexto onde as palavras são utilizadas. Por isso que a gente fala que está falando durante as nossas aulas, né, a importância que é a gente saber utilizar tanto a língua falada quanto a língua escrita. Lembra que eu falei para vocês que a língua falada é uma língua muito mais espontânea e ela tem muito mais espaço para sofrer mudança? Por quê? Porque ela é aquela língua que a gente não pensa, a gente só solta, a gente só fala. Diferente da língua escrita.
Porque na língua escrita a gente tem que pensar bonitinho, a gente tem que escrever conforme a gramática. Por isso que hoje a gente, na maioria das nossas aulas, a gente sempre vai bater nessa tecla. Qual é o intuito da minha disciplina com vocês? Fazer com que vocês entendam que a nossa linguagem ela é uma linguagem viva, que a gente pode e deve se comunicar em diferentes âmbitos, diferentes contextos, mas sempre preservando a nossa linguagem mais gramatical, mais rudimentada, mais convencionada, e também saber utilizar muito bem a nossa língua falada. Por quê? Porque na língua falada a gente tem vários fatores. A gente tem os fatores geográficos, sociais, históricos. A gente tem os estrangeirismos, que são as palavras que têm uma origem estrangeira e a gente incorpora no nosso vocabulário. A gente tem o jogo fisionômico, a gente tem os gestos, as gírias, o tom de voz. Isso tudo faz com que a língua falada seja uma língua muito mais dinâmica. Por isso que a gente costuma falar, quem trabalha na área da linguagem, que a língua falada é uma língua que não consegue priorizar todas as regras gramaticais da norma culta. A língua falada, ela não é aquela língua que a gente ouve ou que a gente fala conforme a gente escreve. Por quê? Porque a língua escrita, ela precisa estar dentro dessa segmentação convencionada. Ela precisa respeitar um padrão, precisa seguir algumas regras e algumas normas para que ela não se perca, porque a língua falada é uma língua que se perde com o tempo. A gente vai adaptando a língua falada ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vivência. E a língua escrita, para que ela não seja uma língua totalmente perdida, para que ela não se desvincule muito do que é uma norma culta, a gente preserva ela ali, seguindo as regras bonitinhas, os padrões que a gente aprende durante toda a nossa caminhada escolar. Por isso que a gente tem o dicionário, por isso que a gente tem as regras gramaticais, para que a gente tenha ali não só uma língua que ela não se perca com o tempo, mas que a gente tenha uma língua que seja padrão para todos os usuários falantes dessa língua. Por isso que a gente tem o acordo ortográfico. O que é o acordo ortográfico? É um acordo que foi feito em 1911 lá em Portugal. Foi a primeira vez que ele foi instituído, só que ele só chegou no Brasil em 1943. Então, de 43 até basicamente 2013, vieram tentando colocar em prática esse tipo de acordo na linguagem, no ensino da língua portuguesa, para que a gente tivesse uma homogeneização maior da língua portuguesa por todos os países lusófonos. O que são os países lusófonos? São todos os países que falam a língua portuguesa. Por isso que é muito comum a gente entender um pouco que alguns países que dominam a língua portuguesa falam, mesmo que tenhamos uma ou outra palavra diferente, alguns cognatos ou falsos cognatos, a gente tem a mesma estrutura. A estrutura de formação básica dessa linguagem é a mesma. No Brasil, esse novo acordo ele entrou em vigor perante a lei, né, em 2013. Só que ele realmente começou a entrar em pauta, ser muito bem trabalhado e elaborado a partir de 2016. Porque não tem como a gente mudar um acordo ortográfico num ano e colocar ele em prática no outro. Por quê? Porque é um acordo que ele vem numa crescente, ele precisa ser ensinado desde o comecinho, lá desde as séries iniciais, para que isso fique preso, internalizado na gente, para que a gente consiga produzir e falar a nossa língua de uma maneira mais prática. Por isso que a gente fala que a gente tem uma padronização na nossa linguagem. O que é essa padronização? É um sistema convencional que a gente tem hoje na nossa linguagem, que trata toda a forma padrão que a gente tem na língua portuguesa, desde a ortografia, desde a acentuação, desde a divisão de palavras. Por quê? Porque a gente precisa e deve entender que todos os usuários da língua portuguesa se entendem, porque a gente tem o mesmo sistema de representação gráfica e de sinais sonoros. Então, essa padronização é o que vai regulamentar a nossa escrita. A gente está vendo hoje a ortografia, mas no campo da linguagem a gente tem alguns outros tipos de estudo. A gente tem desde a morfologia, que a gente viu na última aula, que é o estudo da estrutura da frase, classificação,
A gente tem a fonologia, que é a parte que estuda o sistema. A gente tem a etimologia, que é a área que estuda a origem histórica da palavra. A gente tem a ortografia, que é o estudo da forma correta de se escrever. Por que a gente tem esses vários estudos? Para que a gente consiga encaixotar a nossa linguagem, padronizar ela de uma forma que seja útil para todos os falantes da língua portuguesa. Então, quando a gente começa a falar sobre padronização da língua em língua portuguesa, a gente começa lá pelo básico. A gente vai dar uma pincelada hoje. A gente começa pela separação silábica. Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui. Gente, eu coloquei para gravar essa aula, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Porque às vezes eu esqueço. Vamos lá. Foi? Foi. A gente vai começar pela separação silábica. Vamos voltar lá para a nossa primeira série. O que é a separação silábica? Segundo Segala, provavelmente vocês já viram uma gramática do Segala. É um gramático muito famoso que tem um material muito bom que é trabalhado nas escolas, pelo menos na época que eu estava trabalhando nas escolas estaduais do Brasil, municipais, ainda era uma gramática muito valorizada nesse campo. O Segala, ele faz uma afirmação sobre separação silábica que é o fonema ou grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz, num só impulso expiatório. Então, separação silábica é tudo aquilo que a gente consegue delimitar em sílaba. Como que a gente faz isso? Demarcando essa ação pelo hífen. A gente aprende também que não existe uma sílaba sem vogal. Por quê? Porque a vogal é a base da sílaba. A gente aprende na escola também sobre a classificação das palavras pelas suas sílabas. Então, a gente tem as palavras monossílabas, que são a que tem uma sílaba, dissílabas, que tem duas, trissílabas, que tem três, e polissílabas, as que tem mais de 3 sílabas. A gente aprende também na ortografia, geralmente na escola, nos anos iniciais. A gente só está dando uma pincelada hoje. Sobre o acento gráfico. O que é o acento gráfico? É uma marca gráfica, é uma representação visual para que a gente consiga incorporar facilmente na fala. Então, como acento, a gente tem o acento agudo, tem o acento gráfico grave, que é a crase, e tem o tio, que é o índice de nasalização. A gente aprende também, quando a gente aprende um pouco sobre ortografia, sobre o acento tônico. Como que a gente acha sílaba tônica? Quando a gente chama essa palavra, quando a gente canta. E a sílaba que a gente fala por mais tempo é a sílaba tônica. É aquela sílaba mais forte. Um exemplo que a gente tem aí no material que tem na apostila de vocês, e no material que eu preparei, é essa frase. A sábia sabiá sabia cantar. A gente tem a palavra sabiá, sábia e sabia. É a mesma estrutura, só muda a acentuação. E o que muda o significado da palavra? Essa acentuação. Que a gente sabe que sábia é o feminino de sábio, a gente sabe que sabiá é um passarinho, e sabe que sabia é a forma conjugada do verbo saber. Observem como a mesma estrutura, com acentuação diferente ou sem acentuação, muda o sentido da palavra. E é isso que a gente geralmente aprende em ortografia na escola. A gente começa lá com as separações silábicas e a gente chega no fluxo total, né? A gente passa da morfologia, a gente entra na sintaxe e tudo começa a se encaixar melhor. Por isso que eu costumo falar, quando a gente vai aprender sobre língua portuguesa ou sobre algum campo da linguagem, a gente literalmente abre uma caixa de Pandora. Porque saem coisas dali que a gente às vezes tem internalizado, mas não sabe explicar. Porque já é convencionado, a gente já entende de uma maneira muito mais prática. Igual essa frase, sabia cantar. Se eu pedisse para que vocês me falassem as diferenças da mesma palavra aí, no caso sabiá, sabia e sábia, vocês me falariam, obviamente, isso, que sábia é o feminino sábio, sabiá é a espécie do passarinho e sabia é uma forma conjugada do verbo saber. É intrínseco, a gente não precisa estudar anos sobre isso, porque é algo que a gente aprende no decorrer da vida e a gente internaliza. A gente aprende também em ortografia um pouquinho sobre a classificação da sílaba quanto à sua intensidade.
Então, dependendo da posição da sílaba tônica, a gente tem algumas classificações. A gente tem aí oxítona, as palavras onde a gente encontra a sílaba tônica na última sílaba. A gente tem paroxítona, que é quando a gente encontra a sílaba tônica na penúltima sílaba, e proparoxítona, quando a gente encontra a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. A gente vê também em ortografia, classificação quanto ao número de sílabas. A gente tem as monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. A gente aprende também sobre os encontros vocálicos, que é quando a gente tem duas vogais, ou uma vogal e uma semivogal, juntas na mesma palavra, só que com sons separados. Então, a gente aprende também sobre ditongo, hiato, tritongo. A gente aprende também sobre o hífen, que é aquele sinalzinho que ele é menor que o travessão. É o tracinho curtinho. A gente utiliza ele para formar palavras compostas, para fazer principalmente divisão silábica, para separar pronomes oblíquos e para unir prefixos. E é na ortografia que a gente também aprende sobre translineação. O que é a translineação? É quando a gente tem uma palavra e ela não cabe toda na mesma linha. Então, o que a gente aprende na escola? Que a gente tem que dar um risquinho do lado da palavra e continuar ela na linha de baixo. Essa translineação, ela acontece para que a gente entenda que a palavra não acabou ali e não é uma nova palavra que começa. Por quê? Porque a gente risca do lado e continua a palavra na linha de baixo. Se ocorrer da gente fazer uma translineação de uma palavra que já tem o hífen e a gente terminar ali a palavra onde entraria o hífen, o que a gente faz na linha de baixo? A gente refaz o travessão. O travessão refaz o hífen. Mais um risquinho para que a gente entenda que ali existe o hífen, já que na translineação é só um risquinho na linha de cima. Quando a gente tem uma palavra com o hífen embaixo, a gente coloca o hífen também na linha de baixo. São elementos básicos que a gente aprende no estudo sobre a ortografia ao longo da nossa caminhada na escola. O que a gente está fazendo hoje? A gente está relembrando um pouquinho o uso mais cotidiano das coisas. Hoje, agora a gente relembrou um pouquinho sobre a ortografia, por que a gente tem a padronização, por que a gente escreve de uma maneira bonitinha, por que a gente tem a translineação, por que a gente tem uma acordo ortográfico. Para que a gente retome na nossa memória aspectos importantes na nossa construção textual, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Hoje a gente também tem um tópico de pontuação. Só que eu não vou começar agora, porque eu vou ter mais 15 minutinhos de aula. Eu acho que eu não vou conseguir colocar tudo num vídeo. Para não ficar picado, eu vou fechar esse vídeo e aí eu abro uma próxima aula em 2 minutinhos para a gente começar o próximo tópico. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tudo ok, professora. Show, então. Então, eu vou fechar aqui e aí eu mando o link no grupo já, só para a gente continuar, só para não ficar 2 vídeos picados. Aí eu faço 2 vídeos separadinhos para subir na plataforma. Show? Show. Até já, galerinha. Espera aí.